Hebreus capítulo 11, versículos 30 a 40, diz assim a palavra do Senhor: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido a coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração, através desta porção da Tua palavra, que acabamos de ler, que já é abençoada por ser palavra do Senhor, mas de maneira especial, fala com a gente nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala a respeito de fé, há muitas pessoas que trazem um conceito de fé no seu coração e apenas vivem diante desse conceito. Uma pessoa uma vez chegou para mim, disse para mim: pastor, eu vou orar, na minha oração eu não vou pedir a Deus que Deus me dê fé. E eu falei assim: mas por quê? Por que você não vai pedir fé a Deus? Porque a única forma de provar a minha fé é eu vivenciá-la na prática. E eu não estou numa condição muito boa de poder vivenciar esta fé, porque quando a gente vive a fé, é quando a gente vive situações e circunstâncias que vão além das nossas forças e que temos que depositar em Deus, de fato, a nossa confiança. E eu disse para ela, falei assim: olha, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, nós temos que exercer a nossa fé. A fé, ela está relacionada com 2 fatores primordiais. O primeiro fator é o fator do conhecimento, a gente saber o que é fé. E quando a gente fala a respeito disso, o próprio capítulo 11 de Hebreus, o próprio autor, ele vai dizer para a gente o que é fé. Ele vai dizer no versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza de coisas que nós aguardamos. A fé é a certeza de fatos que nós cremos que vamos receber, porém não conseguimos ver.
O nosso relacionamento com Deus, ele é fundamentado através da fé, porque nós cremos num Deus que existe, mas um Deus que é Espírito, que não podemos vê-lo, que não podemos tocá-lo, mas um Deus que nós temos a certeza da sua existência, que nada precisa acontecer na pessoa de Deus para que a nossa fé ela seja evidenciada. Algumas pessoas necessitam e criam fórmulas, meios de alimentar a sua fé. E este alimento da fé se dá através de coisas que você pode ver e tocar. A fundamentação da fé se dá pelo fato de você ter ou receber aquilo que você deseja, aquilo que você pede, né? A fé ela está fundamentada em coisas, mas a fé é a esperança, a certeza de coisas que se esperam. Mas também a fé, ela está associada com a prática e não apenas com a teoria. Apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, de maneira especial aos Tessalonicenses, ele vai falar para os Tessalonicenses da operosidade da fé desta igreja. Era uma igreja que não tinha apenas o conceito da fé. Era uma igreja que não apenas sabia que a fé era a convicção de coisas que se esperam e de fatos que não se veem, mas eles colocavam em prática esta fé no seu dia a dia. Era um exercício que eles tinham ao longo de toda a sua jornada, ao longo de todo o seu dia a dia, de ver a ação e o mover de Deus nos pequenos detalhes da vida. A gente vê Deus, falando no acampamento da mocidade, no carnaval deste ano, que nós fizemos, estamos compartilhando dos milagres de Deus e da presença de Deus. E às vezes a gente tem a tendência de ver a presença de Deus diante de coisas grandiosas. E nós estávamos conversando debaixo de uma árvore e uma folha estava caindo. Assim, olha, está aqui a existência de Deus. Esta folha que acabou de cair, prova da existência de Deus, porque a Bíblia fala que nenhuma folha de uma árvore cai dela se não houver a mão de Deus sobre todas as coisas. E é tão importante a gente acordar no dia e quando acordar, acreditar de fato que você não está só, mesmo que você esteja viajando, distante de casa, distante dos familiares, mesmo que você esteja num lugar sozinho, sem ninguém ao seu lado, mas você saber que naquele momento você não está sozinho, e como isso é importante. Não quando estamos viajando, mas naqueles dias, quando nós estamos dentro da nossa própria casa, cercado com os nossos familiares dentro de casa, mas deitado na cama, com a cabeça no travesseiro, relembrando todas as lutas e as aflições, todas as dificuldades da vida, e quantas vezes isso nos faz sentir sozinhos. E a Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa exercitar a nossa fé. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa desenvolver esta fé, desta presença de Deus, e esta presença de Deus irá nortear toda a nossa existência. E que a fé, ela traz resultados positivos para a nossa vida cristã. E esse texto aqui, ele vai falar destes resultados positivos na vida cristã, de maneira especial, em cada momento, em cada personagem da história que o autor ele foi trazendo como referência para cada um de nós. O primeiro resultado da fé, diante desse texto, que a fé produz, nos faz crer que o impossível pode se tornar possível. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto é saber que a fé, ela nos faz crer que o impossível pode se tornar possível, quando vai falar do versículo 30.
Pela fé, fez o quê? Ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Ele relembra de um fato importante na história, onde Moisés havia escolhido os espias para poder avistar a terra que Deus havia prometido. E os espias, quando foram olhar a terra, eles colheram da terra os frutos e voltaram para onde estava Moisés, e chegaram para Moisés e diante de todo o povo, e começaram a relatar, e disseram: olha, eis que a terra que o Senhor de fato nos prometeu é terra boa, é terra que mana leite e mel, como foi profetizado. Aqui estão os frutos. Mas os espias levantaram e falaram assim: olha, esta terra já tem habitantes. Deus errou. Deus acertou no que se refere a ser uma terra boa, mas Deus errou no que se refere a ser uma terra nossa. Diante de todos os espias, levanta-se apenas dois, Josué e Calebe. E Josué e Calebe, eles se levantam diante na contramão de todo aquele pensamento pessimista de que a promessa de Deus, ela não haveria de se cumprir. E Calebe então levanta a sua voz e fala: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ele fala uma coisa, lá em Números, quando ele vai dizer: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos crer. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu falo por mim, como é difícil, nas horas da luta, nas horas da provação, nas horas da dificuldade, a gente se levantar diante da multidão de pessoas pessimistas, diante da multidão de pessoas que não conseguem ter a fé. A Bíblia fala: se a gente tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer muita coisa, e dentre tantas coisas, a gente pode dizer para o monte, você dizer para o monte, falar assim: olha, sai daqui, vem para cá. E eu pergunto para você, como é que você tem exercido a sua fé? Qual tem sido o resultado da sua fé na sua vida? Qual tem sido a diferença qual a diferença que a sua fé tem feito na sua vida, no seu viver? E aqui ele fala de que a fé, ela nos faz crer que o impossível pode se tornar possível. E através de 2 homens, Calebe, Josué e Moisés, 3 homens, eles são levantados então a conduzir e entrar. E eles começam a circular uma cidade fortificada, Jericó, aonde os muros eram extremamente fortes. E eles começam a rodear, a tocar e a gritar. E aquilo que era impossível acontecer se torna possível. E eu quero dizer para mim e para você: tenha fé, que o resultado da sua fé, da minha fé, é o resultado daqueles que creem que o impossível pode se tornar possível. O segundo resultado da fé, diante desse texto, é que ela transforma a nossa vida por completo e para sempre. Ela transforma a nossa vida por completo e para sempre. Versículo 30, versículo 31, ele vai dizer o seguinte, no versículo 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ele podia pegar aqui vários exemplos bíblicos no que se refere a essa transformação de vida pela fé, mas ele pega este exemplo de Raabe.
Raabe, que quando os espias foram avistar a terra, a casa dela foi servida para poder esconder esses espias. E eles foram escondidos na casa dela, e ali ela já ouvia falar a respeito desta presença de Deus, deste mover de Deus. Ela já tinha ouvido falar da maneira como Deus havia libertado o seu povo lá da escravidão do Egito. Ela já tinha ouvido falar a respeito deste Deus que tinha conduzido o seu povo durante o deserto até aquele lugar. E ela já ouvia falar diante do povo que ali morava com ela, do temor do coração e o medo e o assombro daquelas pessoas diante de um povo que vinha diante de um Deus que tinha feito tantas coisas, e o Deus deles não tinha condições de fazer o mesmo que o Deus de Israel fez. E esta mulher é alguém que se curva diante da presença destes homens e falam para estes homens o seguinte: eu preciso deste Deus. O que mais me impressiona com a Bíblia e mais me apaixona diante da Bíblia é saber que a Bíblia não deixa de lado mulheres como Raabe. O que me apaixona na Bíblia é saber que a Bíblia é um livro de verdade, é um livro de graça, é um livro de amor, é um livro onde a ação de Deus pela fé em Cristo Jesus, e hoje através da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, Ele age poderosamente nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, mas Deus, Ele pode transformar a sua vida por completo e para sempre. A Bíblia, ela não ocultou quem era esta mulher, ela fez questão de dizer que esta mulher era uma meretriz. Ela não esconde. Talvez o autor escrevendo falou assim: não, vamos colocá-la aqui como uma faltou o termo, mas vamos colocá-la aqui como uma comerciante. Vamos colocá-la como uma autônoma. Não vamos colocar como prostituta, porque vai ficar mal, sabe? Vai pegar mal. Vamos colocá-la como uma autônoma, uma comerciante. Mas não. O que mais ainda me apaixona é que quando eu leio Mateus no capítulo 1, quando vai falar a respeito da genealogia de Jesus Cristo, quem vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo? Raabe. Uma mulher que era uma mulher da vida, e ela se torna uma mulher cheia de vida. A sua fé, o que tem produzido na sua vida? E na vida desta mulher, ela é uma transformação de vida por completo e para sempre. Raabe, uma mulher da vida, uma meretriz, ela então passa a ocupar, dentro da carta aos Hebreus, de uma galeria da fé de homens e mulheres que foram valorosos na sua fé. Glória a Deus por isso. Porque quando eu olho para isso, para este texto, eu olho para a minha vida e eu falo assim: meu Deus, assim também é comigo. Terceiro lugar, terceiro resultado da fé é que nos possibilita da fraqueza tirar força. Versículo 32 a 34, ele vai dizer o seguinte: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé
subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. E aí ele vai dizer uma frase que, quando eu estava estudando esse sermão, isso marcou muito meu coração. Sabe aqueles versículos? Eu leio a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes. Já li a Bíblia várias vezes e todo ano procuro ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E quando a gente lê um texto, sabe quando você lê um texto, você fala assim, meu Deus, isso aqui não estava escrito aqui porque eu nunca tinha lido isso. Sabe quando você lê uma... E essa frase, eu falei assim, meu Deus, quando ele vai dizer, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. E nessa galeria da fé, ele vai citar aqui muitos homens, e dentre muitos homens, ele vai falar a respeito de pessoas que foram usadas por Deus, que conquistaram reinos, que estabeleceram justiça, que tiveram promessas herdadas. Aí ele cita aqui da história de Davi como rei. Ele vai citar o tempo dos juízes e ele vai citar o tempo dos profetas. Em todos esses tempos, estes homens chamados por Deus desenvolveram a sua fé em Deus e puderam provar coisas magníficas. Aponta até mesmo de no meio da fraqueza tirar força. E nessa frase eu lembrei de um dos profetas, Elias. Quando se escondeu naquela caverna, fugindo, temendo a perseguição sobre ele, achando que ia morrer, achando que estava sozinho, e dentro da solidão, Elias se esconde numa caverna e pede a quê? A Deus? A morte. E chega para Deus e fala, Senhor, eu não quero mais viver. E talvez se eu fosse Deus, ia chegar para Elias e dizer para Elias, mas Elias, como é que você enfraquece assim? Você que foi um cara assim, que me viu tantas coisas. Em vez de Deus chegar para Elias e talvez trocar, vai ser, Elias, tudo bem, fica aí. Eu vou estar colocando no seu lugar Eliseu. Pode morrer na caverna, porque eu já tenho uma outra pessoa para ocupar o seu lugar, e esta pessoa será Eliseu. Fica tranquilo, morre em paz. Mas Deus, em vez de fazer isso, o que Deus fez? Foi lá na caverna, chegou para Elias e perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali, mas no momento de maior angústia de Elias, Deus foi lá, sabe para quê? Para poder ouvir Elias. Deus foi lá, sabe para quê? Deus foi lá, enviou o seu anjo, e alguns teólogos acreditam que este anjo tenha sido o próprio Senhor Jesus Cristo, que tenha ido até aquela caverna para poder fazer, sabe o que para Elias? Cozinhar para Elias. Nos textos anteriores, Deus havia mandado corvos para poder servir Elias pão e carne de manhã e de noite, e agora Deus envia o seu próprio filho na figura de um anjo e chega para Elias e fala para Elias, Elias, eu me preocupo tanto com você que eu vim aqui servir. E Elias é alimentado pelo Senhor, mas sobretudo Elias, ele é ouvido. E Deus pergunta de novo para Elias, Elias, o que atribula o que traz tribulação ao seu coração? E Elias até que chega para Deus e fala para Deus, Deus, a dificuldade minha não é com respeito à perseguição, não, mas a minha dificuldade, Deus, é que eu estou me sentindo só. Ficou somente eu.
só existe eu que ainda tenho esta fé no Deus do Israel. E Deus vai chegar para Elias e vai assim: Elias, você que pensa? Existem muitos remanescentes que vão se juntar com você. Deus vai ao encontro de Elias, e Deus possibilita que Elias tire da fraqueza força. Eu não sei como que você está. Eu não sei se você está num tempo assim, pastor, eu estou forte. Mas ou se você está vivendo um momento na sua vida que você, pastor, olha, eu estou fraco, pastor. Eu vou dizer para você em nome de Jesus, essa palavra é para mim e para você, porque Deus nos faz tirar da fraqueza forças. Deus faz, não somos nós, não é o homem. Embora aqui está citado Gideão, está citado tantos outros nomes, mas o personagem principal aqui é Deus, que agiu nessas vidas, assim como age nas nossas vidas. O quarto resultado da fé é que nos permite suportar as aflições e as provações. No versículo 35 a 38, ele vai dizer a respeito disso, que a fé, ela não nos faz viver diante de um momento em que não temos dificuldades na vida. A fé em Deus não nos possibilita viver dentro de uma redoma de vidro, aonde nada de mal nos alcança, aonde nada de ruim acontece com a gente. Não, a gente vive no mundo mau, a gente vive no mundo perverso, a gente vive no meio de pessoas más, a gente vive no meio de pessoas que, em vez de expressar amor pela gente, pessoas que expressam ódio. A gente vive no meio de uma sociedade onde, ao invés de reinar a paz, reina a guerra. E aí no versículo 35 a 38, ele vai dizer: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E agora o versículo vai dizer: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, cidadãos dos céus, que habitaram aqui na terra, mas que passaram por todas estas provações. Mas em todas essas provações foram homens e mulheres que foram fortalecidos pelo poder de Deus, que sofreram as barbárias dos homens. Você imagina o que é uma pessoa ser cerrada ao meio viva? E você, como parente, como amigo, você vê aquela barbaridade acontecendo. Alguns perguntavam: onde está Deus? Mas em meio a tudo aquilo, Deus foi glorificado através das lutas e das provações deles. Sabe, queridos, a fé, ela nos permite suportar as aflições e as provações que a vida, ela lança contra a gente. E em último lugar, o quinto resultado da fé é que nos permite haver essa grandeza, a presença de Deus. Versículo 39, ele vai dizer: ora, todos aqueles que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Foram homens e mulheres que profetizaram da vinda do Messias, mas foram homens e mulheres
que não tiveram a oportunidade de ver as suas promessas sendo cumpridas, mas foram homens e mulheres que podem hoje estar na presença do Pai, recebendo tudo aquilo que o Pai reservou para cada um deles. Homens e mulheres que essa terra aqui não era digna de nenhum deles, inclusive Raabe, uma mulher que era considerada uma mulher da vida e se torna uma mulher cheia de vida. Eu pergunto para você, como está a sua fé? Pastor, eu sei o que é fé. Fé, eu já tenho a definição decorada, pastor. E eu pergunto para você, como é que está esta operosidade desta fé na sua vida? E eu oro a Deus, para que Deus te conceda fé, para que Deus possa te fortalecer diante de todos esses estágios de vida. Não para que o nosso nome esteja numa galeria, não para isso, mas que pessoas possam ver em nós que nós não estamos sozinhos. Pessoas possam ver as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações, e que possam reconhecer a presença de Deus na nossa vida. E se você chegou aqui fraco, o nosso Deus é o único capaz de nos dar força em meio à fraqueza. Não importa a que nível esteja a sua força ou a falta dela, o mais importante é que você tem um Deus que te fortalece. Que Deus nos abençoe. Amém.